Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre fé e eu quero chegar a falar sobre esse assunto porque acho que todo mundo, né? Todo mundo precisa de fé. E eu tava vendo que esses dias eu tava muito reflexiva e também eu fiquei um pouco triste por conta dessa notícia, né? Sobre a Marília Mendonça, sobre uma cantora, né? E do Brasil, que ela ela morreu e eu eu fiquei assim muito pensando nisso, né, sobre a questão da morte, sobre a questão de vida após a morte. E esse assunto, para quem é cristão, né, a gente sabe sobre isso, a gente sabe que é real, que céu e inferno é real. E a gente tem que entender isso, que esse caminho sobre a questão da primeira morte, isso é para todo mundo vai passar a primeira morte, mas a segunda morte não é para os cristãos. A segunda morte, que quer dizer, que é ir para o inferno, isso não é para os cristãos. E aí eu vim aqui trazer fé para a gente, fé para todos aqueles que precisam de fé e todos que querem a Cristo, né, podem sim ir para o céu, todos que querem a Deus, que querem ir para o céu e sabe, e tá fazendo por onde, tá se preparando para isso também, porque a gente foi salvo por Cristo, mas também a gente não pode pecar por conta disso, porque Cristo nos justificou. Mas eu trouxe aqui versículos da Bíblia para aumentar a nossa fé. Eu acho que todo mundo, todo cristão, isso também se inclui a mim, né? Tem momentos que a gente precisa de mais fé do que outros momentos. E aí eu tô com 4 versículos que eu quero ler aqui para aumentar a nossa fé. Então, eu já quero começar a falar isso, porque a fé, né? A fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, a próxima palavra é Romanos 8, 26 ao 27, que fala: O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Está em Romanos 8, 26 ao 27. O próximo é Romanos 12, 2, que fala: com a mente de Cristo não vai falar sobre a mente de Cristo, né? Então não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Em Romanos 12, 12, vai falar: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, que a gente possa se encher de fé, de esperança por meio de Cristo, sabe? Mesmo que venha para nós tentação, ainda assim que a gente sempre coloque a nossa mente em Cristo, que a gente possa entender que Deus quer nos ajudar em tudo e Deus é o que mais quer nos levar para o céu. Então, que a gente possa sempre estar voltado os nossos olhos para Cristo, para a palavra, para a oração, para a adoração também para Cristo e para Deus somente, e que a gente possa entender isso, que Deus quer nos levar para o céu. Deus quer nos preparar para a gente ir para o céu. Deus não se agrada de ver os seus filhos indo para o inferno. E sempre quando tem morte, a gente fica triste. Então pode ter certeza também que Deus fica triste
quando vê os seus filhos indo para o inferno. Então, o propósito de Deus é a salvação, o propósito de Deus é levar todos para o céu. Deus criou a todos para ir para o céu. Só que por conta do pecado, né, por causa de nossos erros e também por conta do que Eva fez lá em Gênesis, né? Se você for ler sobre a história, e se você já sabe da história, né? Eva pecou e isso está incluso em toda a humanidade, esse pecado que Eva cometeu. Não somente os que a gente já cometeu, mas também, né, desde quando a gente nasce já nasce com pecado. Mas Jesus limpou todos os nossos pecados. Por meio do sangue de Jesus, a gente pode ir para o céu, a gente pode ser limpos, a gente pode ser santo por meio de Jesus. Não é nosso mérito, mas a gente também tem que fazer por onde, né? Por conta de que a gente tem que vencer a tentação, a gente tem que ser um perfume agradável, né? A gente precisa ter um cheiro suave, um cheiro que agrada a Deus. Então, se a gente anda em pecado, a gente vai ficar afastado dele, ele não vai conseguir estar junto da gente. E ele quer, desde agora, estar perto de nós. E a gente tem que, sabe, parar de limitar a Deus. O mundo já faz isso, algumas igrejas já fazem isso, né? Limita o agir de Deus em nossas vidas. Mas a gente não pode se limitar, porque Deus quer usar essa geração para algo grande. Deus quer nos usar para levantar profetas, evangelistas, pastores, muito mais pastores. Falei profeta? Apóstolos. Então, que a gente possa começar a olhar a próxima geração também, não como que se a gente já acha que é muito o que a gente já está vendo, né? Cantores evangélicos tem bastante, pastores tem bastante. Agora imagina a próxima geração, crianças profetizando, crianças sonhando, crianças escutando a voz de Deus. Então, é isso que eu tenho acreditado, é isso que a alegria que vem no meu coração sobre isso para meus filhos e para a próxima geração também dos meus filhos é algo grandioso que vai abençoar a todos que estiverem perto, vai abençoar a igreja, sabe? Vai ser algo sobrenatural. E a gente não pode simplesmente estar esperando por isso, a gente não pode simplesmente estar pensando assim que, eu vou colocar no meu lugar, vou esperar os meus filhos nascer para isso acontecer. Não, a gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa parte agora, para Deus nos abençoar muito mais, sabe? Não parou por aqui, pelo contrário, Deus quer intensificar o nosso conhecimento, a nossa profundidade, também da nossa intimidade com Deus. Ele quer aumentar, Ele quer nos ajudar para, sabe, a gente ter plena convicção do que Deus quer que a gente faça aqui nessa terra e para que a gente caminhe junto com Ele sempre, para que a gente possa olhar para a gente mesmo saber o que eu estou fazendo de certo, o que eu tenho que corrigir, o que eu estou fazendo de errado, o que agrada a Deus, o que não está agradando. Então, o que não está agradando, descartar, deixar de fazer isso, porque Deus quer nos abençoar, mas para a bênção de Deus também vir sobre as nossas vidas, a gente tem que fazer algo, sabe? E o que Deus pede é muito pouco, porque Ele já fez o que era mais difícil, Ele já fez o que a gente precisava para ir para o céu, para a gente ter intimidade com Ele, Ele já fez, sabe? E que a gente possa aumentar a nossa fé. Se você já tem fé, que a sua fé aumente. Se você não tem fé, que você comece a ter fé, sabe? Em Deus. Não em mim, mas no próprio Deus. Porque Ele já fez muito por nós. E
Que essa palavra te abençoe, que Deus abençoe o seu dia e com certeza vai ter outras palavras como essa, que eu espero que você goste. Não deixe de deixar o seu like, de inscrever nesse canal e que vocês fiquem com Deus e até a próxima.